Laberianos. Neste vídeo nós exploraremos as raízes da ignorância e da má interpretação, abordando como a simplificação excessiva de conceitos podem ser prejudicial. Esta é a parte 6. No vídeo anterior nós vimos que a crença popular de que a voz do povo é a voz de Deus pode ser muito problemática, pois o consenso social não determina automaticamente a moralidade divina. A moralidade não é definida pela maioria, mas pela perspectiva divina, como indicado em textos bíblicos que advertem contra seguir caminhos largos e populares que levam à destruição. Então neste vídeo nós abordaremos como a simplificação excessiva também pode ser prejudicial. A simplificação de conceitos infelizmente contribui para a ignorância a fatos que não ficam evidentes. Veja só um exemplo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, fala assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Aí tem Provérbios capítulo 14, versículo 13, que fala assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então o sorriso, a expressão facial alegre, nem sempre reflete necessariamente um estado de felicidade. No entanto, o ato de chorar pode proporcionar uma melhora genuína no nosso bem-estar emocional, pois permite a liberação e expressão dos sentimentos negativos, o que contribui para um alívio emocional. E a psicologia confirma isso, né? E esse texto está muito bem relacionado com a psicologia. Existem risadas de dor, de medo e até de tristeza, né? Eu até já ouvi dizer que as pessoas que riem são as mais tristes. Então nem sempre uma risada quer dizer felicidade, embora dê para disfarçar, né? Mas o cerne da mensagem é que expressar nossas emoções pode beneficiar o nosso bem-estar emocional. E isso também explica por que alguns sentem apreço por músicas de teor triste ou pesado, pois sentem que isso alivia ou descarrega o peso emocional que sentem. A simplificação de conceitos por meio do uso de palavras pode ser uma estratégia útil. No entanto, quando aplicada a indivíduos sem o conhecimento prévio adequado, pode levar a interpretações equivocadas dos significados. Para bons entendedores, meia palavra basta. Mas nem sempre isso é possível, porque meias palavras podem se tornar meios entendimentos quando não se tem um conhecimento prévio que o ajude a entender tal meia palavra. Nosso cérebro simplifica as coisas para não ter que ficarmos explicando tudo minuciosamente. Só que isso muitas vezes é perigoso. Então nós temos uma coerência melhor ao ser objetivos depois de aprofundarmos em um assunto. Por essa razão, eu enfatizo a importância do estudo e indiquei no vídeo 1 que este vídeo não era recomendado para analfabetos funcionais, pois tais não compreenderiam o conteúdo. Mas não que não possam ver, tá? Não tô discriminando, mas eu achei que não ia entender, né? E provavelmente não estão entendendo. Mas tudo bem, pode assistir se quiser, mas não recomendo. A verdade objetiva que eu estou falando no vídeo 2 é usada adjetivamente no sentido de ser livre de interesses, de gosto, de preconceitos, imparcial e isento. Então não é algo que se acha, mas é algo que é independentemente de opinião. Essa é a verdade verdadeira. Então foi isso que eu quis dizer, tá? Não quis adulterar o termo objetivo, ok? A opinião se encaixa quando não sabemos, né? Aí se torna subjetivo, porque é de cada um. Como não sabemos, nós chutamos, né? Por assim dizer. E por vezes alguns conceitos estão corretos, mas às vezes parecem não fazer sentido, porque nos falta profundidade. Por vezes se adultera os termos, ou simplifica tanto que o termo é adulterado e passa a ter outro significado. É como os termos igreja e religião. Tais termos não possuem um significado original hoje em dia. Hoje a igreja é o local e a religião é a denominação, ou nome, sendo que as duas praticamente são usadas como sinônimos e têm um significado uma da outra, né? Quando na verdade a igreja é o povo reunido, é a eclésia, né? E a religião é a adoração, a prática, é o seu pessoal com Deus. Então assim, nós devemos ponderar as questões. O problema da objetividade é não se aprofundar nas questões para entender o porquê de ser objetivo. Quando algo é claro, é objetivo. Quando não é, entra a subjetividade e a nossa sinceridade de fazer o que achamos certo, de acordo com suas consciências e princípios bíblicos. Então a subjetividade entra, mas não se trata de uma verdade subjetiva, né? Mas de uma opinião. Nem sempre nossa opinião é de fato a verdade, né? Então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso.
também precisamos e devemos ter a união na convicção, né? Então, se tudo é certo e errado ao mesmo tempo, não há luz, mas somente trevas. Ou há somente luz sem trevas. Isso não é verdade, né? Dentro do conceito que Jesus mostrou pra gente em Mateus capítulo 6, versículo 23, que fala assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Então essa passagem está inserida no contexto em que Jesus está ensinando sobre a importância de uma visão espiritual clara e íntegra. Então esse versículo destaca a importância de nossa perspectiva espiritual e moral, pois afeta todo o nosso ser. Então ele utiliza a metáfora dos olhos, né, para se referir à percepção espiritual e moral das pessoas. Os olhos bons simbolizam uma visão clara, focada na luz divina e na retidão. Por outro lado, os olhos maus representam uma visão distorcida, que não percebe corretamente o que é verdadeiro e justo aos olhos de Deus. Então, Jesus está alertando seus seguidores para que cultivem uma percepção espiritual correta, pois se a visão espiritual de alguém estiver distorcida, então se a luz que há são trevas, então essa escuridão é profunda, né? Então ele está incentivando a pureza de intenção e retidão moral como fundamentos para uma vida espiritualmente iluminada e íntegra. Jesus também disse, né? Deixe que o seu sim signifique sim e o seu não, não. Tudo que for além disso é do maligno. Então aqui nós vemos uma lógica booleana simples, né? Jesus está falando de coerência, né? Temos que ter coerência quando afirmamos algo, que é um conceito verdadeiro e falso, né? Não teremos coerência quando afirmamos que um conceito é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Cristo trabalha com verdade e fatos, então não com achismos. Então a lógica booleana é a lógica básica de coerência para nossas ações, né? Não podemos fugir dessa lógica para apoiar o que nós achamos, como se o que achamos fosse o mais importante do que realmente é. Aí por vezes nós fazemos isso, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, a gente faz isso. E nem tudo é tudo preto no branco, né? Tem coisa que a gente não sabe, a gente erra, a gente se engana, né? Mas a gente se esforça, né, para ter coerência, né? Mateus capítulo 15, versículo 14, fala de guias cegos, né? Guiem os outros, mas não entendem o que estão ensinando, né? Claro que tem coisas que realmente não sabemos e não é por isso que nós vamos jogar alguém no buraco. Mas alguma coisa nós sabemos. Mas se a gente assumir que a gente não sabe de nada, ou que tudo está certo e errado ao mesmo tempo, como seremos luz? Então, ou você é luz, ou você é trevas. O conceito de luz e trevas vem justamente do que é certo e errado, da luz e da escuridão. Agora devemos usar a nossa subjetividade com coerência. A gente não pode simplesmente, por exemplo, dizer que Jesus é o meu dedão do pé. Então, assim, tem opiniões assim que não convencem, né? Como na verdade subjetiva, entre aspas, né? É você achar que o que você acha tem mais importância, é praticamente o mesmo de se acreditar ser o dono da verdade. Porque se é subjetivo, então é de cada um. Cada um tem o seu de forma dogmática. E isso é perigoso. Por quê? Porque se torna um convite para a arrogância. Você é dono da verdade, né? Também aprofundar nos assuntos, descobrimos verdades que nos levam a outras verdades, até conseguimos ser objetivos de fato. E em alguns casos, nós não vamos conseguir, ou vamos demorar mais tempo. Tem vários assuntos que a Bíblia não é clara, como a questão de diversão, dos aniversários, esportes, músicas. Mas quando a Bíblia é clara, nós escolhemos obedecê-la. E às vezes nós podemos presumir se algo é errado ou não através dos princípios. Então a gente não precisa sempre de lógica booleana lá, né? Certo e errado. Não é bem assim também, nem tudo é preto no branco, né? Também devemos entender que a Bíblia é um livro que cabe várias interpretações, tá? Mas ao mesmo tempo, não é uma obra de arte onde o leitor simplesmente passa sua visão sem se importar com o que realmente é. É necessário entender o contexto de época, que foi escrito, fazer a exegese dos textos, e aí fazemos a nossa interpretação com base nessas informações. Tem uma coisa que é assim, existe o leigo e o ignorante. O leigo não sabe, mas está aberto para aprender e entender. O indivíduo ignorante não quer saber, é aquele que está fechado.
Então eu falo, não dependa que ninguém te dê razão quando você está com ela. Ame a Deus e a verdade acima de tudo. Humildade não é fazer errado só para não parecer arrogante. Então tem princípios que o pessoal aplica muito errado. Para cada situação há um princípio que melhor se encaixa. Então não tem como aplicar humildade quando temos que fazer o certo. Entendeu? Aí não é questão de humildade. Por isso eu digo que quando algo é certo e deve ser feito. Então não dependa que ninguém te dê razão. É a mesma coisa assim, você tem uma mulher e tem um homem espancando ela. E o outro diz, não, seja humilde, deixe sua mulher ser espancada. Entendeu? Então não é esse o princípio de humildade que deve ser aplicado naquele momento. Tem nada a ver. O momento, infelizmente, é de vencer o mal com o bem. Então se a coisa já saiu do controle, deve conter a agressão da forma que for necessária. Entendeu? Mas infelizmente, às vezes a gente fala uma coisa, o povo entende outra. Então é complicado, né? Porque cada um entende o mundo de uma forma pessoal, né? Com a bagagem que tem, né? Então... Porém existe algo que transcende o que sabemos. E essa verdade é a verdade de Deus. Pois Ele criou tudo, então Ele sabe de tudo. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro esse ponto, né? No próximo vídeo nós abordaremos como o estudo e o dar leva o homem a ser grande. É o meu espero.